Olá a todos, aqui o pastor Edmar da Casa de Oração Atos 12. Você já ouviu falar da história de Zaqueu, aquele homem baixinho que subiu numa figueira para ver Jesus? Você sabe por que essa história, curtinha ali do livro de Lucas, ela permeou séculos, ela chegou até nós? O que a história de Zaqueu fala para a minha vida e para a sua vida? Antes de nós entrarmos no assunto desse vídeo, eu peço que você dê o seu like, deixe ali o seu joinha, curta esse vídeo, curta, compartilhe, comente esse vídeo. Ajude que o algoritmo do YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. E a história de Zaqueu está ali em Lucas, no capítulo 19, versículos 1 a 10. Esse homem, Zaqueu, a Bíblia fala que ele era chefe dos publicanos. E ele soube que Jesus estaria passando ali pelo lugar onde ele estava e ele tinha o desejo de ver Jesus. Mas ele era pequeno, ele era baixinho. Então ele sobe nessa figueira brava e ele fica ali esperando Jesus passar para ver Jesus. Jesus passa por aquele local. Jesus olha para aquela figueira e Jesus reconhece Zaqueu, ele pede para que Zaqueu desça. Para que Zaqueu desça, porque ele deseja estar na casa de Zaqueu. Ele deseja jantar com Zaqueu. Zaqueu desce então com alegria, recebe Jesus. Jesus entra na casa daquele homem e aquele homem é transformado. A vida daquele homem nunca mais foi a mesma. E quais são os pontos que tem nessa história, nessa pequena história, que falam para a minha vida e para a sua vida? Nós precisamos entender que Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. O que é chefe dos publicanos? O que é um publicano? Publicano era um cobrador de impostos. Cobrava impostos para o Império Romano. A Judéia, a nação ali que Jesus vivia, era província romana. Roma tinha conquistado aquela região e eles não eram mais Israel, reino de Israel. Eles eram uma província dominada pelo Império Romano. E isso para um judeu era humilhante. O judeu, ele entendia que Israel é a nação de Deus e Israel deveria ser um reino glorioso. E eles estavam vivendo sob o jugo romano. Então para eles era vergonhoso, era humilhante ser uma província romana. E as pessoas que cobravam o imposto para César eram pessoas odiadas por eles, porque eram judeus que cobravam imposto para César. Então eles eram traidores da nação de Israel. Eles eram pessoas que se relacionavam com gentios. Então eles eram impuros para os judeus, eles eram pecadores para os judeus, eles eram odiados pelos judeus. Para um judeu, um publicano era um maldito. Então Zaqueu, ele era odiado, ele era detestado pela sociedade judaica. E ele ainda era chefe dos publicanos. Ele tinha uma equipe de cobradores de impostos que trabalhava para ele. Ele era um homem que talvez fosse envolvido com extorsão, com corrupção. Ele era extremamente odiado. Mas ele queria ver Jesus. Ele sabia que Jesus ia passar, ele tinha o desejo de ver Jesus. E por que ele queria ver Jesus? Aquela mulher que tinha problema ali de hemorragia, que tinha fluxo de sangue, ela queria chegar até Jesus para ser curada. O cego de Jericó, ele clamava por Jesus para voltar a ver. Os leprosos vinham até Jesus para serem limpos. As pessoas endemoniadas chegavam até Jesus para ser libertas. Cada pessoa tinha um motivo para se achegar a Jesus. Zaqueu simplesmente queria ver Jesus. A Bíblia não fala por que ele queria ver Jesus. Ele não tinha um problema de saúde que a Bíblia cite. Ele não tinha problema financeiro. Zaqueu, apesar de ser um homem odiado, era uma pessoa muito rica, tinha muito dinheiro. Ele não tinha algo que ele quisesse que Jesus fizesse. Ele queria simplesmente ver Jesus. O nosso problema, amados, é que nós nos achegamos a Jesus somente querendo que ele faça alguma coisa. Quantas pessoas vêm até Jesus numa luta, numa doença, numa situação de necessidade de libertação,
Quantas pessoas vêm até Jesus e têm o seu problema resolvido, e muitas vezes as pessoas que têm o seu problema resolvido abandonam Jesus, largam Jesus, esquecem de Jesus, porque eles querem Jesus simplesmente para resolver o seu problema. Zaqueu queria simplesmente ver Jesus. Ele queria a presença de Jesus, ele queria quem Jesus era, ele queria ter contato com a pessoa de Jesus. Nós somos transformados quando nós nos achegamos a Jesus por quem Ele é e não por quem Ele faz, não pelo que Ele faz. Zaqueu foi transformado porque ele queria quem Jesus era. Aí Zaqueu sobe naquela figueira. A Bíblia fala que ele subiu numa figueira brava. O que era essa figueira brava? O que essa figueira brava fala para mim e para você? Essa figueira, o nome dessa figueira é sicômoro, é uma espécie de figueira chamada sicômoro. O sicômoro é uma árvore originária do Egito, mas ela era muito cultivada ali na Judéia porque ela fornecia uma sombra muito boa, ela era uma árvore muito frondosa. Então ele sobe nessa figueira que provavelmente era plantada à beira do caminho para fazer sombra aos viajantes. Ele sobe nessa figueira. E essa figueira tinha uma outra característica, que ela produzia frutos, ela produzia figos. Mas os figos dela eram ruins. Ela produzia figos de baixa qualidade. Porque os figos do sicômoro, eles nascem e eles ficam verdes, eles chegam a apodrecer no pé e eles não amadurecem. Eles não conseguem amadurecer. É uma espécie de figos, de frutos que não amadurecem. E aí eles descobriram uma técnica para fazer com que esses figos se tornassem comestíveis. Eles pegavam uma ferramenta, eles riscavam esse figo, ou eles furavam esse figo, machucavam esse figo. Essas machucaduras ali no fruto faziam com que a umidade entrasse naquele fruto, fazia com que aquele fruto liberasse gás etileno. E então, através desse ferimento, ele conseguiria amadurecer. Eles conseguiam amadurecer esse fruto aplicando essa técnica. E aí o fruto ele se tornava comestível, conseguiam consumir o fruto do sicômoro. Esse sicômoro, essa figueira brava, ela representava a vida de Zaqueu. Ela representa a minha vida e a sua vida, porque os nossos frutos não têm valor. Os nossos frutos não prestam para Deus. A Bíblia fala que nossos atos de justiça são para Deus trapos de imundícia. Então o que eu faço sem Deus não tem valor nenhum. Toda boa ação sem Deus esconde orgulho, esconde interesse. Mesmo uma pessoa que faz o bem ali, faz uma caridade, ela diz, nossa, eu me sinto tão bem fazendo isso. Porque aquilo esconde um orgulho interior de fazer o bem, de achar que é uma pessoa superior. O ser humano, ele tem uma natureza corrupta. Os nossos frutos não produzem virtude para Deus. A única maneira de eu conseguir fazer com que esses frutos tenham valor, eu preciso ferir ele com os cravos da cruz. Eu preciso levar todos os meus frutos para a cruz. Eu preciso cortá-lo como Jesus foi cortado na cruz. Eu preciso render aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, aquilo que eu penso na cruz do Calvário, para que o Espírito Santo venha até em mim e me toque com a graça, e a graça me capacite a fazer obras da fé. Através da graça do Espírito Santo, da capacitação da pessoa de Jesus Cristo, eu consigo então externar os frutos da fé, eu consigo fazer com que os meus frutos tenham valor, porque eles vêm da capacitação do Espírito, da orientação do Espírito, da disciplina do Espírito na minha vida. Somente agindo através do Espírito Santo de Deus, eu consigo produzir frutos de valor. Aquela figueira falava da vida de Zaqueu, mas ela fala também da nossa vida. E Zaqueu então foi convidado a descer e a entrar na casa com Jesus, e Jesus entrou na casa daquele homem, e aquele homem foi transformado. Aquele homem passou por uma metanoia, por um arrependimento, por uma transformação. Lucas 19:8 fala assim: estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Aquele homem se arrependeu e reparou os seus erros. Jesus, ao entrar na casa de Zaqueu, ele não estava validando a vida pecaminosa de Zaqueu. Ele não estava validando possíveis extorsões ou possíveis corrupções
corrupções de Zaqueu. Jesus estava entrando na casa daquele homem para transformar a vida daquele homem. Jesus não valida o pecado. Jesus não concorda com o pecado. Quando Jesus tratou com aquela mulher adúltera, pega em adultério, ele perdoou aquela mulher e falou: vá e não peque mais. Vá e alinhe a sua vida. Vá e conserte a sua vida. Vá e mude a sua vida. Era isso que Jesus fazia. Ele aplicava transformação na vida das pessoas. Os fariseus diziam que Jesus era um mestre que se sentava e comia com prostitutas e pecadores. Mas quando Jesus se assentava com essas pessoas, elas já não eram mais prostitutas e já não eram mais pecadores. Elas já tinham sido transformadas por Jesus. Zaqueu foi transformado por Jesus. Zaqueu não era perfeito. Zaqueu tinha muitos pecados. Mas Zaqueu tinha uma coisa que Jesus precisava, era um coração moldável. Um coração que era como um barro mole, que Jesus podia ali e fazer moldar do jeito que ele queria. Jeremias, no capítulo 18, versículo 4, fala assim: mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. O nosso coração precisa ser como um vaso moldável. Eu não preciso ser perfeito, você não precisa ser perfeito, ser perfeita. Você precisa ter um coração que Jesus consiga moldar, que Jesus consiga transformar. Ofereça o seu coração a Jesus, mas ofereça o seu coração rendido, que Ele faz o resto. O Espírito Santo trabalha na sua vida. Se renda a Jesus, seja como Zaqueu, um homem que se rendeu a Jesus e foi transformado. Seja transformado pelo poder do Espírito Santo, pela presença de Jesus. Tenha uma vida abençoada, tenha uma semana abençoada. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.